Olá pessoal, vou falar aqui um pouco sobre a impressora GT Max 3D Core A1 versão 2. Vou mostrar para vocês como dar o setup inicial da impressora, como colocar ela para funcionar, né? Então vou mostrar inicialmente aqui o que vem com a impressora. Então vem 1 kg de filamento, os manuais, uma peça teste que foi feito o teste de troca de filamento, cabo de energia, cabo USB, CD de configurações, um cartão SD para você já utilizar aí na sua impressora, suporte de filamento, esponjinha filtro para filamento, agulhas para limpeza de bico, tá? Em caso de obstrução, algumas peças de substituição que a gente já manda junto, o Abond, que é o adesivo que é colocado na mesa para segurar a peça no momento da impressão, e um feltrinho para fazer a aplicação a limpeza do vidro, ok? Então isso é o que acompanha a impressora. Inicialmente nós vamos fazer o que agora? Colocar o suporte de filamento, tá, para começar a fazer aí o setup da impressora. A montagem do suporte de filamento é muito simples de se fazer. Ele já vem aqui pré-montado, tá? Então a única coisa que você vai fazer é colocar essa superfície achatada para baixo, tá? E fazer a fixação da peça aqui. Tá? Então você vai rodando aqui, uma mão só, é um pouquinho complicado, mas dá. Pronto, não precisa exagerar no aperto, é só dar o apoio aqui e aí você já pode colocar o carretel do filamento, tá? Então uma coisa importante é que a saída do filamento seja sempre pela parte de baixo aqui do carretel, tá? Então você tem que colocar aqui o filamento sempre, o carretel sempre com o filamento saindo por baixo, para ele já sair direcionado aqui para o sistema de extrusão. Então é bem simples, ó, é colocar aqui, não precisa de roldana, não precisa de nada, só coloca o carretel aqui e deixa nessa posição. Depois eu vou falar aí como fazer a carga do filamento. Já dando continuidade aqui, nós vamos fazer plugar aqui o cabo de energia na impressora. Eu já deixei ele ligado na tomada, tá? Então é só colocar aí o engate. Tá? E aproveitando, eu vou falar um pouco das partes da impressora. Tá? Então aqui nós temos, aproveitando aqui a parte de trás, essa daqui é conhecida como extrusora, né? Acho o nome mais apropriado, tracionador de filamento. Tá? Então é por aqui que ele vai puxar o filamento para o tubo para ir lá para a impressora, para o bico de impressão. Aqui nós temos o detector de filamento, de falta de filamento ou para troca automática, tá? Aqui do lado nós temos o botão de energia para ligar a máquina. A porta frontal, então ela é toda com imã, não precisa de nenhum tipo de fecho. Você basicamente encosta aqui, ela fica fechada. Nós temos aqui a ventilação da eletrônica, então sempre tomar um cuidado especial para não obstruir essa passagem de ar. Temos aqui também a entrada USB para conexão ao PC, para quem gosta de utilizar conectado ao PC, nessa impressora não é obrigatório. Aqui nós temos o painel LCD, certo? Então vou explicar aqui um pouquinho de como que funciona esse painel. Você tem aqui do lado direito do painel um botãozinho, tá, em que você gira ou clica também. Olha. Então quando você clica, você entra ou sai de uma opção, e quando você gira, você navega pelas opções, tá? Olha aqui, ó. Então sempre que você clica, você entra ou sai das opções, e girando você seleciona ou ajusta qualquer valor. Tá? Então é bem simples de operar com um só botão.
você consegue fazer uma operação tranquila do painel. Vou aproveitar aqui e colocar o cartãozinho SD, tá? Então a impressora já acompanha o cartão SD. Para colocar ele é sempre com os terminais na sua direção, tá? Para esse lado aqui, ó. Aqui do lado tem a entrada para o cartãozinho. Colocou, ele já marcou aqui cartão inserido, tá? Então já está funcionando. Olha aqui, eu já consigo, ele já habilita aqui imprimir do SD, né? Se tivesse algum arquivo aqui, já ia conseguir fazer a impressão. Ok? Agora aqui eu vou falar um pouquinho sobre o vidro, né? A mesa de impressão. Vou aproveitar, tirar aqui as proteções, mostrar como se faz isso. Simplesmente corte aqui com um alicatinho, né? Tá? Pronto. Então aqui a gente tem alguns avisos, né? Para você fazer alguns procedimentos antes de iniciar a impressão. E vamos ter que tirar essa proteçãozinha aqui embaixo da mesa. Uma forma fácil de se fazer isso é girar aqui com a mão o eixo Z, tá? Que aí ele levanta a mesa e você consegue fazer a remoção tranquilamente, sem forçar nada. Ok? Então está removido aí. Vou aproveitar que a mesa está em evidência e mostrar alguns detalhes dela. Tá. Primeira coisa aqui, nós temos duas travinhas, uma de cada lado, para que você possa remover o vidro da impressora. Não preciso nem dizer que para fazer esse procedimento de remover o vidro, somente com a impressora fria. Então aqui você vê que aqui no painel ele marca a temperatura do bico e a temperatura da mesa. Então nunca coloque a mão aqui na mesa com a impressora quente ou com a mesa ligada, tá? Então para remover e colocar esse vidro é bem simples, é só soltar essa borboletinha aqui, tá? Você solta dos dois lados, levanta o vidro, remove e pode recolocar de novo, tá? Porque o vidro é uma peça de substituição, né? Às vezes você pode riscar o vidro, lascar, fazer alguma coisa que você queira substituir. Então é um processo bem simples. E lembre de deixar sempre bem fixo para que não haja movimentação aqui do vidro, né? Senão a sua impressão vai ficar muito ruim, certo? E continuando com a visão geral sobre a impressora, vou falar agora um pouco dos eixos, né? Então aqui para remover a tampa superior, nossa impressora, essa tampa é removível. Então isso é muito bacana. Você pode abrir para ter acesso a todos os itens da impressora de forma fácil e também para imprimir com filamentos que necessitem trabalhar mais frio, né? Sem a câmera aquecida. Vou mostrando um pouquinho aqui das partes internas da impressora. Aqui nós temos o eixo X, tá? Que é esse movimento aqui, a gente está falando sobre o eixo X. E o movimento para trás e para frente é o eixo Y. E a mesa, ela sobe e desce aqui no seu eixo Z, tá? Da parte aqui do bico extrusor, nós temos o sistema de tubo Bowden, né, onde vem o filamento para a impressora, que entra aqui nesse plug, que vai passar pelo hot end. Para quem não conhece, nós temos aqui o hot end, que é essa parte de alumínio aqui, e o bico, né? Então esse bico você pode eventualmente substituí-lo, trocar por um maior, por um menor, ou mesmo substituir com o uso, né? Aqui a parte de ventilação, tomar um cuidado para não ter nada obstruindo, nenhuma sujeira, resto de filamento, porque se isso ficar obstruído, você vai ter problema na impressão, ok? Então essa é a parte que a gente chama de movimentação da impressora, e aqui o conjunto extrusor, tá? Bico, hot end, toda essa parte aqui.
E também vamos aproveitar aqui falando um pouco sobre a manutenção preventiva, né? A manutenção de uso que você deve fazer na impressora. Então nós temos aqui os eixos, tá? Eles devem estar sempre lubrificados, né? Então aqui a gente tem um rolamento de esfera, um rolamento linear de esfera, tá? Então aqui exige que tenha sempre uma boa lubrificação nesses eixos metálicos, tá? Então em todos os eixos, no eixo X, no eixo Y e também no eixo Z. Como que é o procedimento? Você simplesmente limpa esse eixo aqui com papel toalha, tá? Para tirar qualquer resíduo de poeira, de alguma sujeira que esteja grudado no eixo, faz uma limpeza prévia e aí você dá 2 ou 3 gotinhas de óleo, tá? E movimenta o carro. Faz esse procedimento. Então eu pingo aqui, 2 gotinhas aqui, 2 gotinhas aqui, 2 aqui, 2 aqui. Eu movimento o carro para cá e movimento o carro para lá. Então fazendo isso, o rolamento aqui já vai absorver um pouquinho desse óleo. Tem gente que usa óleo Singer, outros usam até óleo de motor, né? Isso, o importante é você manter ele bem lubrificado. Eu gosto até de usar graxa, né? Uma graxa apropriada, depois vocês vê com a gente aí qual que é o modelo correto, tá? Então mantendo lubrificadinho, você nunca vai ter problema nesses eixos. No eixo Z, que é esse daqui, no fuso, né? Aqui, para quem não conhece, a gente utiliza um fuso trapezoidal, tá? Então ele é um fuso apropriado para movimentação, não é barra roscadas. Tem impressoras mais simples, né, que se utilizam de uma barra roscada, que é uma rosca que você compra em materiais para construção por metro. Nesse caso aqui a gente utiliza já um sistema já apropriado, né? Então você vê o perfil da rosca é diferente, não é uma rosca, né? É um trapézio, por isso chama perfil de fuso trapezoidal. Ok? Então nesse caso do fuso você não necessita estar lubrificando, porque a porca aqui, né, a castanha que a gente chama, ela é de poliacetal, não é de plástico. O pessoal fala assim, a castanha é de plástico. Não é, ele é um composto chamado poliacetal que é próprio para esse tipo de função, tá? Então o desgaste dele é praticamente zero aí nesse uso. Bom, já falamos dos eixos, de como fazer uma manutenção preventiva, né? Vamos partir agora para carregar o filamento na impressora para que possa ser iniciada a impressão, tá? Essa impressora ela conta com o sistema de colocação de filamento de forma automática. Então o procedimento é bem simples, você faz aqui pelo painel da impressora, tá? Então eu clico aqui, venho em preparar, eu vou preparar a impressora para imprimir, né? Filamento e extrusor 1, que no caso dessa impressora ela tem um extrusor, né? E carregar. Aqui eu vou fazer, aqui normalmente quando você já tem um filamento na impressora, ela vai mostrar para você 2 opções, carregar e ejetar, tá? Nesse caso aqui, como ela já detectou que está sem filamento, ele só mostra a opção carregar. Clicou aqui, tá vendo? Ele mostrou uma perguntinha aqui na última linha, ó. Carregou o filamento? Por quê? Agora a máquina está perguntando se você já colocou lá atrás o filamento na impressora para que ela possa fazer a carga corretamente. Então eu vou lá atrás agora da impressora mostrar o procedimento de colocação aí desse filamento na máquina. Bom, vamos lá. Estou com uma mão só aqui, então vou tentar fazer aqui um pouquinho difícil, mas vamos lá. Que você retira a ponta do filamento e descarta qualquer parte torta ou já utilizada do filamento. Você tem que usar uma parte que esteja bem retinha, bem lisinha, tá? Então eu vou segurar aqui com uma mão para conseguir fazer o corte. Aqui o ideal é que você corte o filamento em um ângulo para facilitar a entrada no sistema. Cortei, tá? E você pode ver foi cortado num ângulo, né, para facilitar a entrada em todo o sistema. Então agora aqui você vai colocar esse filamento aqui embaixo, ó, no detector. Veja que você ouve um clique, né? Ó,
quando coloca o filamento, tá? Você vai carregando ele até ele travar. Olha aqui, ele parou, não vai mais. Nesse momento, eu vou girar essa engrenagem aqui do lado para puxar esse filamento pelo duto, até que ele chegue aqui entre esse anelzinho e essa parte aqui preta da extrusora, tá? Então eu vou tentar fazer aqui novamente com uma mão só, ver se eu consigo. Pronto, aqui ele já está puxando o filamento, então eu vou girando, não sei se a gente vai conseguir ver aqui no tubo, tá? A hora que ele chega aqui, que aqui na filmagem é um pouco complicado de ver. Aqui ele já passou, olha. Então aqui eu consigo ver ao vivo, no vídeo talvez fique um pouco difícil, mas ele está aqui exatamente, olha lá, aqui dá para ver um pouco, entre essas duas partes. Então a carga é bem simples, você vai carregar aqui, girar na extrusora a engrenagem até que o filamento fique nessa posição aqui. Feito isso, nós vamos lá no painel e indicar que foi feita a carga. Eu já ia me esquecendo, antes de ir lá falar da carga do filamento, existe uma coisa muito importante aqui e eu não posso esquecer de falar. Nós mandamos junto com a impressora esse suportinho aqui com uma esponja, uma esponjinha comum, né? Uma espuminha, tá? Para você sempre que carregou o filamento, coloque ele aqui, ó, tá? Deixa ele nessa posição, porque o filamento, quando ele estiver passando aqui para entrar para a impressora, essa esponjinha ela vai fazendo limpeza, tá? Porque o filamento às vezes ele fica parado na sua casa, montado na impressora, ou até mesmo no momento da fabricação do filamento, né? Então acumula alguma poeira, alguma coisa, essa esponjinha aqui vai fazer uma limpeza, né? Ele vai tirar algumas partículas que possam conter aí no filamento. Outro detalhe importante que pouca gente sabe, aqui eu estou utilizando o ABS, tá? O MG94 de fabricação da GT Max 3D. Muita gente também utiliza o PLA, tá? O PLA é um material que ele exige, no caso desse sistema que nós utilizamos aqui, o sistema Bowden, com o hot end all metal, que é um hot end que se utiliza para filamentos, para materiais de alta temperatura, né? Mas para o PLA é necessário que você coloque nessa esponjinha aqui, ó, umas 3, 4 gotinhas. Pode ser azeite de oliva, aquele que você tem em casa, tá? Você coloca algumas gotas de óleo aqui, para que quando o filamento material passe aqui, lubrifique a passagem do filamento, tá? Porque a hora que ele chega no hot end lá, que ele é todo de metal, ele não vai grudar o filamento na parede, tá? Então é muito importante, se você utiliza o PLA, coloque essa esponjinha com algumas gotinhas de óleo, tá? Isso não vai influenciar em nada na sua impressão. Agora sim, deixamos a esponjinha aqui de limpeza, já falamos sobre o procedimento do óleo com o PLA, agora vamos lá no painel da impressora para fazer a carga desse material. Aqui no painel da impressora, veja que ele continua guardando aqui, né, com aquela mensagem se carregou o filamento. O que eu tenho que fazer agora? Simplesmente eu clico aqui, ela vai entender que eu já coloquei o filamento lá na máquina. Olha lá, já mudou a mensagem aqui, né? Carregando o filamento. Veja que já mudou aqui a temperatura, né? Ele já mandou o bico ir para 250 graus. A mesa está fria, né? Não está mandando aquecer a mesa. Eu vou aproveitar e falar um pouquinho aqui do painel, tá? Então aqui eu tenho a temperatura setada do bico e a temperatura real, certo? Da mesa, eu tenho a temperatura setada da mesa, a temperatura real. Aqui, extrusor 1, ele marca no momento da impressão quantos metros foram consumidos do filamento, então você sabe o consumo que está. Aqui ele mostra o eixo Z, né? Isso é importante para você saber aproximadamente a altura que está a sua peça, né? Se está próximo do final ou não.
Esse FR 100% aqui é a velocidade de impressão. Então lá no G-Code, quando você gerou o arquivo, é definido uma velocidade. E aqui eu consigo modificar essa velocidade simplesmente girando, tá? Aqui o Knob. Ó, veja que eu vou girando, ele vai mudando em tempo real. Isso aí pode estar imprimindo que ele muda em tempo real a velocidade da impressão. Quando eu estiver imprimindo pelo cartão SD, ele marca aqui a porcentagem da impressão, 10%, 15%, 20%, o tempo decorrido da impressão, e aqui na última linha sempre é uma mensagem, né? Então aqui ele vai falar, o display vai mostrar para você diversas informações, como no caso aqui, carregando o filamento. Falando em carregar o filamento, vou abrir aqui novamente, veja que ele já começou fazer a carga do filamento. Ele está expulsando já o filamento antigo para a entrada do filamento novo, né? Então aqui ele estava com um filamento laranja e nós colocamos um filamento branco, né? Então quando chegar na temperatura lá de 250 graus, ela vai começar a fazer o processo de purga, tá? Então aqui já está removendo o filamento antigo que estava ali no corpo do bico e colocando o material novo. Veja que é um processo automático. A partir do momento que ele carregou o filamento, é só você vir aqui e retirar. Prontinho, a impressora já está pronta para trabalhar. Como a carga do filamento já está feita, agora nós vamos colocar a impressora para fazer a impressão. Então nós já colocamos o cartão SD aqui, eu já coloquei um arquivo de impressão lá dentro, um G-Code, né? Então eu vou clicar aqui, ó, no Knob e imprimir do SD. Olha lá. E escolher o arquivo. Aqui só tem um arquivo, tá vendo? O arquivo do barquinho aqui. Ele está numa resolução baixa. Então é só eu clicar aqui. Veja que ele já mudou, né? Como eu falei na mensagem, que na última linha ele dá uma mensagem sempre, então ele está dizendo aqui que está aquecendo a mesa. Veja que setou a mesa para 110 graus, a temperatura da mesa atual, a gente vê que ela vai subindo, né? E depois feito isso, ela vai fazer todo o procedimento de autonivelamento e iniciar a impressão, tá? Assim que tiver nesse ponto, eu retorno com o vídeo. Olha aqui, como agora a gente mandou imprimir, né? A mesa já chegou na temperatura setada, né? Então ele vai começar agora a fazer um pré-aquecimento no bico aqui, tá colocando ele somente a 100 graus, e a partir desse momento ela vai fazer o nivelamento automático, né? Então nós vamos acompanhar aí esse processo para que vocês entendam a forma que é feito isso, tá? Ele vai chegar rapidinho ali nos 100 graus, que é a carga do filamento. Vou até deixar aberto aqui para a gente acompanhar. Olha aqui. Então agora a máquina ela vai fazer uma medição de vários pontos na mesa, né? Para corrigir qualquer imperfeição do nivelamento. Então todo início de impressão a máquina faz esse processo. Esse é um processo repetido a cada impressão. Então, com isso a gente busca manter sempre a primeira camada o mais perfeita possível. É um procedimento rápido e não é manual, né? Então facilita bastante o início da impressão. Feito isso, a impressora ela já vai mandar aquecer aqui, ó, o bico na temperatura de trabalho desse material aqui. No caso eu estou utilizando o ABS MG94 da GTMax 3D e a primeira camada é feita a 240 graus para ter uma excelente aderência. Pessoal, aproveitando falando aqui sobre impressora fechada, impressora aberta, materiais, né? Hoje a grande maioria dos materiais ele exige que a impressora trabalhe fechada da forma que está aqui, ó. Tá? Então essa impressora que está imprimindo agora com ABS, né, o MG94, então exige-se que a impressora fique totalmente fechada, a tampa e a tampa superior, tá?
O único material, um dos únicos materiais, né, tem o PETG e o PLA, em que você precisa imprimir com ele aberto. Quando você for imprimir com todos os materiais, é sempre com a impressora totalmente fechada. Quando você for imprimir com o PLA, você pode deixar a porta aberta aqui, e eu prefiro abrir tanto a porta como também a parte de cima, tá? No ABS sempre fechado. Olha, aqui ela já começou a impressão, veja que eu não fiz nenhum procedimento manual, tá? Então ela fez aqui, você olha no canto esquerdo da mesa, um processo de purga, né? Que ele faz a limpeza aqui do bico e já iniciou a impressão. Vou tentar achar um ângulo aqui que fique melhor para filmar, tá? Então aqui ela faz a primeira camada um pouco mais devagar, para você ter uma boa aderência. E depois as outras camadas a impressora já vai imprimir na velocidade normal de trabalho dela, tá? Que essa impressora é uma impressora bem rápida, tem altas acelerações, né? Então ela consegue imprimir de forma bem rápida. Olha, aqui já vai fazer a próxima camada, veja como já aumentou a velocidade de impressão. E é isso, pessoal. Viram como é muito simples de colocar essa impressora, essa máquina para funcionar, né? Eu vou abrir aqui que o vidro dá muito reflexo, tá? É muito simples de colocar essa máquina para funcionar. Não tem nenhum segredo. E qualquer dúvida, qualquer outra informação que vocês necessitarem, nós temos diversos canais de atendimento, tá? Então aqui a gente tem por telefone, pelo WhatsApp. Temos 2 números do WhatsApp para atendimento, para tirar dúvida, assistência, qualquer coisa, né? Temos nosso canal do YouTube, canal do Facebook, o chat no próprio site nosso, né? Então você tem sempre todos os canais abertos para tirar qualquer dúvida com a gente. E façam um bom proveito da máquina, é uma máquina excelente e vocês vão ter os resultados incríveis. Obrigado mais uma vez.